Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, terceiro ano! Vamos para a nossa segunda aula do terceiro bimestre. O tema da nossa aula de hoje é democracia, mobilização coletiva e direitos humanos. O objetivo dessa aula é que você entenda que a democracia é além do voto e que você consiga relacionar democracia e direitos humanos. Democracia é só votar? Vamos começar com uma pergunta simples. Democracia é apenas votar a cada 4 anos? Eu creio que você respondeu que não, né? Então, o que mais é necessário para que uma sociedade seja realmente democrática, além de só votar? Bom, eu vou deixar aqui na tela algumas palavrinhas para você. Voto, liberdade, igualdade, participação, direitos, respeito. Hoje nós vamos caminhar por essa trilha e nós vamos descobrir que a democracia não significa simplesmente escolher representantes. Democracia também significa ter direitos, poder participar das decisões da sociedade e ter liberdade para reivindicar aquilo que nós consideramos justo. Pense por alguns segundos. Quais direitos você considera indispensáveis para viver com dignidade? Mas o que são os direitos humanos? Antes de falarmos em mobilização coletiva, precisamos entender uma coisa. O que são os direitos humanos? Direitos humanos são direitos fundamentais que devem ser garantidos a todas as pessoas, independentemente de sua origem, condição social, gênero, religião, raça ou outra característica. Entre eles estão direito à vida, liberdade, educação, saúde, segurança, igualdade, liberdade de expressão, participação política, dignidade, assim vai. Mas existe uma questão importante. Existir a lei, estar escrita em algum lugar, significa que isso será automaticamente respeitado? Infelizmente não. Vamos ver como os direitos surgiram? Aqui entra um ponto sociológico fundamental. Os direitos que hoje consideramos básicos não apareceram simplesmente porque alguém decidiu escrever uma lista de direitos. Muitos deles foram resultados de conflitos, reivindicações e mobilizações sociais. Vamos falar sobre o direito, a conquista, a mobilização e a participação. Olha só, nos direitos trabalhistas, jornada de trabalho, férias, descanso remunerado, melhores condições de trabalho, muitos desses direitos foram construídos historicamente através de organizações e lutas dos trabalhadores. E o mesmo aconteceu com os direitos civis, que são os direitos das mulheres, direitos da população negra, direitos das pessoas com deficiências e tantos outros. Vamos falar um pouquinho de Karl Marx, quando os indivíduos se organizam. Vamos falar do nosso primeiro autor da nossa aula de hoje. Karl Marx é um dos autores fundamentais para compreendermos a importância da ação coletiva. Olha só, para ele, a sociedade é marcada por conflitos entre grupos com interesses diferentes, certo? Lembra lá da burguesia e o proletariado? Isso mesmo. Então, um exemplo clássico é justamente esse, é a relação entre trabalhadores e proprietários dos meios de produção. E isso entra num subtópico que são os interesses diferentes, que é conflito, organização, mobilização. Já sabemos que um trabalhador sozinho pode ter dificuldades para reivindicar melhores condições, mas quando trabalhadores se organizam coletivamente, sua capacidade de pressão aumenta e aumenta muito. Certo? Eu tenho uma perguntinha para você. Em sua opinião, por que uma reivindicação coletiva pode ter mais força do que uma reclamação individual? Pense um pouquinho. É exatamente aqui que começamos a perceber a importância da mobilização coletiva. E isso nos leva para o nosso segundo autor principal da sociologia, que é Émile Durkheim. A sociedade precisa de cooperação. Émile Durkheim chamou nossa atenção para a importância dos vínculos que unem os indivíduos à sociedade, como se fosse uma cola. Nós não vivemos isolados, dependemos de outras pessoas e de instituições para organizarmos a nossa vida social. Por exemplo, escola, educação,
educação, hospital, saúde, justiça, direitos, eleições, representação política. Tudo isso é necessário para que nós vivamos em sociedade, porque uma democracia precisa de regras, de instituições e também de cidadãos dispostos a participar da vida coletiva. Quer ver? Vou fazer uma perguntinha para você. Será que uma democracia consegue funcionar bem se ninguém participar, ninguém fiscalizar e ninguém reivindicar os seus direitos? É impossível, precisa de tudo isso. Vamos falar agora de uma outra pensadora da sociologia super importante, que é a Hannah Arendt, e ela fala sobre o poder de agirmos juntos. Bom, essa autora, ela vai trazer uma contribuição muito importante para a nossa aula de hoje, porque para ela a política acontece quando as pessoas aparecem no espaço público e agem em conjunto. Vou explicar numa linguagem bem simples para você. Isso significa que a política não acontece apenas dentro dos governos. Ela também acontece quando os cidadãos discutem problemas, organizam movimentos, participam de associações, protestam e reivindicam e procuram transformar a realidade. Perceba uma coisa, participar da democracia não significa necessariamente ocupar um cargo político. Você pode participar de uma associação, de um grêmio estudantil, de um movimento social, de uma organização comunitária ou de uma campanha em defesa de determinada causa. Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais. É justamente aqui que entram os movimentos sociais, certinho? Uma definição breve de movimentos sociais. São formas de organização coletiva que buscam defender interesses, reivindicar direitos ou transformar aspectos da sociedade. Vamos para alguns exemplos. Olha só, movimento operário, movimento pelos direitos civis, movimento negro, movimento estudantil, movimento pelos direitos das pessoas com deficiência, movimentos ambientais, são exemplos. Olha só, todos esses movimentos que eu citei são diferentes entre si, mas existe algo em comum em todos eles. Pessoas que percebem um problema e decidem agir coletivamente. E no Brasil, como é? Nós vamos fazer agora uma discussão relacionada à nossa realidade. Você sabia que muitos direitos presentes na Constituição Federal de 1988 estão relacionados a um processo histórico de mobilização social e redemocratização? Vou explicar. Depois de um período de ditadura militar, diferentes setores da sociedade participaram do processo de redemocratização. Movimentos sociais, sindicatos, organizações civis, diferentes grupos sociais reivindicaram direitos e participação política. Aí, a Constituição de 1988 ficou conhecida como a Constituição Cidadã, justamente por ampliar diversos direitos. A Constituição Federal de 1988 inclui direitos, cidadania e participação. Agora vamos criar uma situação no nosso cotidiano. Imagine que estudantes dessa escola percebem que não existe um espaço adequado para estudar durante o intervalo. Um estudante vai reclamar individualmente, nada acontece. Depois, 10 estudantes conversam sobre o mesmo problema. Eles fazem uma pesquisa, levantam argumentos, conversam com outros alunos, apresentam uma proposta à direção e sugerem alternativas. O que mudou? O problema individual se transformou em uma questão coletiva e a solução virá, com certeza. Então, um problema individual, se ele ficar ali só no plano individual, não vai ter solução. Agora, quando ele passa para o coletivo, a solução vem. E isso vale para tudo, desde um problema na escola quanto um problema na sociedade. Aí vem uma perguntinha, mas toda mobilização é democrática? Bom, essa é uma discussão importante, porque nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. Mobilização coletiva não significa que qualquer ação realizada por um grupo seja automaticamente democrática. Bom, em uma democracia, a mobilização deve respeitar os direitos fundamentais das outras pessoas. Então, uma participação democrática exige diálogo, respeito, liberdade, responsabilidade, pluralidade e respeito aos direitos humanos. Ou seja, defender uma causa não significa retirar o direito de outras pessoas. Essa foi a nossa aulinha de hoje.